olha só. A história que a gente vai te contar agora, gente, tem passagem, peguei até aqui para ler. América, África, Antártida, Oceania, enfim, são muitos lugares pelo mundo. Agora, o detalhe é que essas viagens aconteceram através de uma vela. Tá preparado? Tá preparado? Olha só. Viajar o mundo. Com toda certeza, esse é o sonho de muitas pessoas. Mas Beto Pandiani elevou esse desejo em um patamar surreal. Atravessou países, oceanos e continentes em um veleiro sem cabine e sem motor, guiado pelo vento. Antes de apresentarmos os inúmeros feitos de Beto, é preciso entender a história por trás da lenda dos mares. Ele começou a velejar em 1982 e a vocação para se aventurar já estava no sangue. Meu pai faleceu cedo, mas as histórias que eu tenho registrado dele me contando sobre a época que ele velejava na Itália, ficou muito gravado porque ele me mostrou uma fotografia dele velejando. Eu nunca esqueci dessa foto. Só que esse livro, esse documento foi perdido com o tempo e eu só fui recuperar essa foto quando eu tinha 40 e poucos anos na Itália, quando eu encontrei minha família italiana. Então foi uma dupla emoção, né? Ver o registro, né, da minha família e a minha conexão com meu pai. Enquanto iniciava sua história nos oceanos, Beto era empresário de bares e casas noturnas de São Paulo, bem-sucedido, com uma carreira inteira pela frente. Em 1993, ele decidiu trocar a noite pelo mar. Foi uma transição difícil, porque nós fazíamos muito sucesso no que a gente fazia, né, no nosso setor, e profissionalmente era era meu ganha-pão, né? E é difícil viver de vento, né? Literalmente, né? Só que esse viver de vento é o que moveu Beto. E a primeira expedição aconteceu em 1994. Ele saiu de Miami até Ilhabela por 289 dias. Num barco à vela sem motor e cabine, guiado pela coragem e pela natureza. E essa viagem, ela foi pensada para ser realizada no mesmo tipo de barco que eu competia, ou seja, um barco de 2 cascos, que é um catamarã, sem cabine. Então, diferente de todo mundo que veleja num barco cabinado, que tem cama, banheiro, proteção, água, eletrônico, energia, nosso barco não tem absolutamente nada. São 2 cascos, uma lona e as velas, e você tem um pequeno compartimento no interior do casco para levar, vamos dizer, uma autonomia de 2 semanas. Então, não tem, você veleja, vamos dizer, exposto ao sol, ao frio, ao calor, à chuva. Você tem calmaria, você fica parado, o barco não tem motor, todo veleiro tem motor, né? E essa primeira viagem, Miami-Ilhabela, foi uma viagem, assim, que mudou a minha vida completamente. A partir daí, o Beto não parou mais. Pegou gosto pela coisa e explorou o mundo velejando. Olha essa lista das principais viagens. Em 2000 e 2001, Rota Austral por 170 dias, Porto Mount, Cabo Horn e Rio de Janeiro. Em 2003, do Ushuaia à Antártida, cruzando o temido Mar de Drake, conhecido pelas piores condições meteorológicas marítimas do mundo e o primeiro barco sem cabine a chegar à Antártida. Em 2005, Rota Boreal, saindo de Nova York e chegando à Groenlândia. Em 2007 e 2008, a travessia do Oceano Pacífico, do Chile até a Austrália. Em 2013, atravessou o Oceano Atlântico, saindo da cidade do Cabo, na África do Sul, até chegar em Ilhabela. E em 2022, a passagem noroeste, também conhecida como a Rota Polar, do arquipélago ártico canadense até a Arctic Bay. Mas entre todas essas viagens, uma delas tem um lugar mais especial no coração de Beto. A viagem da Antártica, que ela foi pequena perto das outras, 42 dias, né? Ela foi muito intensa, né? Porque foi o maior desafio náutico até hoje feito, acho que por um barco sem cabine, com certeza, né? Chegar na Antártica num catamarã aberto era um projeto que tinha uma chance de êxito de 5%. Qual que foi o segredo dessa viagem? A gente tinha que encontrar uma janela de bom tempo,
que só acontece no mês de fevereiro. Então nós tínhamos 2 centros meteorológicos, um na França e um nos Estados Unidos, monitorando a meteorologia, e a gente estava esperando um sinal verde para 4 dias bons cruzar, porque viria uma outra tempestade. É um lugar que não é um território, não é um país, né? Vamos dizer, um continente gelado, muito extremo, onde a natureza é belíssima. Só que o Beto escolheu fazer tudo isso aí, você sabe, num barco sem motor e sem cabine. Imagina as dificuldades que ele enfrenta nessas viagens. O sono, é difícil dormir num barco desse, mar aberto, e o frio. Você faz uma viagem polar, você vai ter frio 24 horas, 48 horas, 1 mês, 2 meses de frio. E claro, a história do Beto serve de inspiração para muita gente, desde os velejadores mais novos até aqueles mais experientes. Volta e meia ele está em Ilhabela em uma escola de iatismo, passando toda a sua experiência e bagagem de vida. Dá uma inspiração para mim, porque ele mais ou menos me incentiva a velejar, porque ele faz grandes coisas e eu queria fazer tipo ele. Ele de maluco não tem nada, eu acho que ele tem de sonhador. O Betão é um sonhador, é um cara visionário, sempre fazendo grandes travessias em catamarã, sem cabine, mas com muito planejamento, organização, enfim, pensando em todas as possibilidades de coisas que podem dar errado, e por isso que ele foi tão vitorioso em todas as viagens que ele já fez em lugares inóspitos e bem difíceis. E com tantos lugares explorados, inúmeras viagens completadas e com diversas realizações, o Beto ainda sonha e já pulou de cabeça em um novo projeto, o livro Nas Terras do Vento. É um livro inspirado nesse personagem aqui, que é o Picolé, e conta a história de um personagem que é um garoto velejador, que é o Espaguete, que era meu apelido quando eu era moleque, e o Picolé, que eles vão para a Patagônia averiguar a contaminação dos oceanos com plástico. Então a ideia é colocar nas escolas consciência em relação à questão do plástico, porque é algo que é um tema muito grave e não é tão complicado de resolver quanto questões assim, outras questões climáticas, né? E eu não poderia passar por esse momento sem levar o Beto ao mar e sem conhecer um dos veleiros. Peguei o bote e fui no barco em que o Beto completou a rota polar em 2022. Ele me mostrou como funcionava tudo e cada detalhe do veleiro. Fiquei ainda mais fã. Realmente o Beto nasceu para isso. Aventureiro, corajoso, inspirador. Adjetivos não faltam para esse herói brasileiro do mar. Beto é um protagonista. E quando perguntei se ele era um homem realizado... Muito. Se eu tiver que ir embora amanhã, eu estou pronto.